Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical Hora de Saúde. Hora de Saúde que tem o apoio da Macedo Hospitalar, do Centro Integrado de Oncologia, o CION, ali na Travessa Rui Barbosa, no centro da cidade, uma das referências em tratamento de câncer no país, que tem o apoio do Shopping da Saúde. O Shopping da Saúde é muito fácil, é no Almirante Barroso, um meio quarteirão depois do estádio da Curuzu, na mão, bem pertinho daquela parada que fica cheia de gente o tempo todo, e que tem tudo em termos de saúde, e que você vai comprar. Eu sempre uso como referência o oxímetro, porque é sempre lá que eu compro. E da Neurogênesis, que tem tudo de tratamento neurológico. Há uma semana, eu entrevistei o Dr. Érico Pascoal e todo mundo agora quer fazer check-up neurológico. Então, a Neurogênesis tem tudo. Ali na municipalidade, 895, é 2 quarteirões depois da DOCA, a Neurogênesis. Tem o que você quer em termos de neurologia, neuropediatria, neurointervenção, capitaneada pelo professor Dr. Érico Pascoal. É isso. E Hora de Saúde, mais uma vez, eu gosto de falar isso para os nossos telespectadores do mundo, do Canadá, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, de Luanda, em Luanda, na África, em Moçambique, em Portugal, Espanha, a Alemanha, Itália, Noruega, Estocolmo, tudo isso. Então, e aqui no Brasil, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Nós temos uma plateia muito grande da nossa programação. E hoje, a nossa convidada especial, deixa eu ver o nome dela, porque é muito grande, doutora Salomé Aparecida Pinto Soares dos Santos. Salomé Soares, nefrologista que formou no ano 2000 pela UEPA e fez residência em Clínica Médica e Nefrologia no Filonópolis. Hoje ela é a atual coordenadora de nefrologia do Hospital de Clínicas Gaspar Viana e do Serviço de Terapia Renal, também do Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Tá? E também faz parte da equipe de transplante renal do Filonópolis e da equipe de nefrologia do Metropolitano e do Abelardo Santos. O pessoal da Nefro foi muito chamado a atenção nesse período de pandemia por causa das falências renais. Salomé, me fala uma coisa, a hemodiálise agora voltou à evidência por causa da pandemia, né? 2 médicos vieram aqui que falam em UTI, foram entrevistados aqui no programa e falaram que mais de 50% das pessoas que foram entubadas nas UTIs por causa do coronavírus apresentaram insuficiência renal aguda e precisaram de hemodiálise. Para você que é uma nefrologista e é desta área, isso é real mesmo? Sim, essa foi a nossa realidade, né? Uma das especialidades que também que foram muito requisitadas nesse momento de pandemia foi a nefrologia. Certo. Nas UTIs, teve serviços que chegaram a 60% de insuficiência renal aguda nos seus pacientes de UTI, entubados, e com necessidade de tratamento hemodialítico. Certo. Me fala uma coisa. Uma pergunta muito comum que as pessoas fizeram foi o seguinte. Lá em Breves, no Marajó, fizeram uma terapia intensiva para o pessoal da região, né? Foram mandados material de intubação, médicos e tudo. E essas pessoas lá em Breves, que precisaram de hemodiálise, como é que ficou? Eles faziam lá ou vinham para cá?
Bom, nós como também trabalhamos no Hospital Abelardo Santos, que foi de referência, né, pelos pacientes com Covid, nós recebíamos bastante pacientes transferidos de lá para cá. Então, quando havia necessidade de tratamento dialítico, eles eram transferidos para o hospital de referência. Certo. Agora me diz uma coisa, que é para tirar outra dúvida da nossa população. Fora de Belém, aqui no estado do Pará, existem serviços de nefrologia que fazem hemodiálise, diálise peritoneal no interior? Sim, grandes centros regionais, a maioria nos seus regionais, apresenta o serviço de nefrologia. A gente pode citar Santarém, que inclusive tem transplante, né? Serviço de transplante e diálise peritoneal. Redenção também. Marabá tem hemodiálise, inclusive com novo projeto de expansão lá no serviço, no hospital regional. Já falta começar a serviço. Certo. Agora, me diz outra coisa para eu tirar uma outra dúvida. A diálise peritoneal. Eu sou de uma época, eu sou bem mais velho que você, que só existia aqui em Belém diálise peritoneal. Quando eu dei plantão em UTI, lá nos anos 80, eu cansei de fazer diálise peritoneal. E depois a hemodiálise chegou e a sensação é que não existe mais diálise peritoneal. E ela é salvadora quando você não tem hemodiálise. Ainda existe isso aí? Ainda existe a diálise peritoneal, é um método eficaz tanto quanto a hemodiálise, mas que sim, né, nos últimos anos, a hemodiálise se expandiu e a diálise peritoneal realmente reduziu muito. Então, no país, 90% da população dialítica está em hemodiálise e apenas 10%. Nos últimos dados da SBN de 2019, pelos dados estimados do que foi coletado, 6,4% da população que está em diálise está na modalidade de diálise peritoneal. Aqui no nosso estado, a gente apenas tem poucos serviços de referência para peritoneal, acabando que, como não é uma modalidade muito discutida, a população tem a noção de que é uma modalidade alternativa quando não se tem hemodiálise. Na verdade, ele é e pode ser o primeiro método de tratamento do paciente renal crônico. Eu tenho projetos de pesquisa no interior e tenho um projeto de extensão nos bairros em que a gente faz palestras sobre doença cardíaca, que praticamente 90% das pessoas que a gente convive no dia a dia não sabem que a hipertensão e a diabetes não tratadas vão levar à insuficiência renal. Eles não sabem, é uma coisa que a gente fala todo dia, mas precisa chamar muito a atenção. Esse nosso programa vai ficar no canal da internet e a gente vai chamar a atenção cada vez mais, por causa disso. Quer dizer, só quem está hoje na hemodiálise, na diálise peritoneal, que você falou que ainda existe, houve uma época que o pessoal montava para uma diálise peritoneal em casa à noite. Isso ainda existe? Existe sim, né? Que é a diálise peritoneal automatizada. Onde o paciente, durante o seu período à noite de dormir, ele se instala numa conexão com esta máquina e a máquina passa a noite inteira programada fazendo as trocas de colocação e tirada do líquido, fazendo assim seu tratamento dialítico durante esse período noturno. Isso é bem impossível de fazer hoje, num local como Belém? Infelizmente, não. Infelizmente, não. A gente precisa... hoje, em Belém, se eu não me engano, só o Hospital de Clínicas tem um serviço de diálise peritoneal. Esse serviço tem uma capacidade pequena, né, de poucas vagas.
a gente não vê nos convênios, né, nas instituições privadas e convênios, uma política de não cobertura desse tratamento. Talvez isso tenha que ser rediscutido, né, com os gestores, com os planos de saúde, porque em outros estados do país isso é coberto tranquilamente. E pode dar uma qualidade de vida, inclusive, né, para os planos de saúde, para os convênios, diminuição de sinistralidade naquele paciente que tem muita intercorrência durante o tratamento hemodialítico ou porque evoluindo com falência, dificuldade de acesso. E já existe uma comparação que, ao longo do período, a diálise peritoneal ela se torna muito mais econômica, financeiramente falando, do que a hemodiálise. Então, alguns países investem muito. E a gente, quando vai comparar com alguns países, tudo bem, nós temos Hong Kong, Canadá, alguns países da Europa que também intensificam a diálise peritoneal, porque eles têm o hábito de querer ficar em casa, né? Quanto melhor seu tratamento em casa, para eles é melhor. E no México, quando a gente vai comparar com um país um pouquinho igual ao nosso, a gente tem o México, que a maioria dos pacientes estão em tratamento em peritoneal e não em hemodiálise. Puxa. Então, é uma questão, é um conjunto. É uma questão de política pública, de incentivos. A gente teve um problema realmente com as empresas, alguns anos atrás, devido a crise financeira do país, na verdade, e aí elas se afastaram um pouquinho da nossa região norte e nordeste por conta da logística, onde os custos estavam aumentando muito, e isso o serviço sofreu bastante, e o Pará foi um que sofreu também. Mas a gente, assim, eu particularmente, fiquei 10 anos no serviço de diálise peritoneal, sou apaixonada por essa modalidade, e sei que realmente pode ser de muito sucesso, né? No nosso serviço, atualmente, a maioria dos pacientes que estão em diálise peritoneal são pacientes de falência de acesso vascular para hemodiálise. Então, certo. É um perfil com vieses, porque é um paciente que nem queria estar ali naquela modalidade, ou não gosta, ou não se adapta. Então, você tem um outro tipo de perfil. Mas eu já tive pacientes que começaram pela peritoneal e transplantaram depois e nunca fizeram hemodiálise, né? Ou fizeram hemodiálise num segundo plano depois de 9 anos de tratamento em peritoneal em casa. Então, é uma modalidade que também é possível e eficaz tanto quanto a hemodiálise, com umas particularidades exigidas, né? Porque como você vai fazer em casa, você tem que ter um mínimo de uma água encanada, de um quarto mais privativo, e isso para a nossa população também, né, chega a ser, às vezes, um certo impedimento, mas não é um impedimento total quando a gente fala em política pública, né? A gente consegue fazer, a gente já fez muita coisa legal para pacientes, muito legal, a gente tem muitas histórias para contar em relação à diálise peritoneal. Isso é muito bom. Mas olha, fantástico esse teu comentário. Super importante essa chamada de atenção. Mas olha, o nosso tempo do primeiro bloco acabou. Então a gente volta já já, pessoal. Só um instantinho. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, devido à intensa solicitação,
o Instituto de Cardiologia criou um serviço de eletrocardiograma domiciliar. Você liga para este número aqui e uma equipe altamente qualificada vai na sua casa com todo o sistema de proteção por causa da situação do coronavírus e fará um eletrocardiograma com laudo em tempo real. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Salomé, me fala uma coisa. A última vez que veio uma nefro aqui no programa foi a doutora Silvia Cruz. Isso já tem uns 2 anos. E ela comentou que lá no Filoiola, no programa de transplante, naquela época, eu acho que já tinha feito 700 transplantes de rim aqui em Belém. Como você faz parte do serviço lá do Filoiola, como está essa situação? E principalmente nesse período de pandemia, continuou, não continuou? Como tá funcionando o serviço de transplante em Belém? Bom, o serviço de transplante continuou nesses últimos 2 anos funcionando, com um número de transplantes pequenos, reduzidos, até menores que anos anteriores. A gente tem uma dificuldade em relação à doação de órgãos, né? A gente tem uma estatística de recusa familiar na nossa região importante, não é só na nossa região, mas é o que chama a atenção da gente. Já chegamos a mais de 50% de recusa familiar. Puxa. E de um potencial doador, né? Aquele doador realmente que foi avaliado, que é um potencial doador, mas que, infelizmente, não houve continuidade da doação por recusa familiar. E agora, este ano, diante o início do ano, não tivemos tantos transplantes, mas depois de março parou, né? Então, de março para cá, não continuamos, não tivemos doações, e essa redução de transplantes foi nacional. E alguns serviços já retomaram em julho. Cada estado foi retomando conforme o seu ritmo de estatística da infecção por Covid, da população, para alinhar, né? E agora o serviço teve que alinhar as novas rotinas, porque agora a gente vai ter que afastar mais uma infecção durante a seleção do doador do receptor, que é o Covid, né? Então, isso já foi alinhado, já tem o Filoiola, já fez um fluxo para a gente retomar. E estamos retomando, sim, o transplante doador falecido, ele está ativo, a gente está à disposição de sobreaviso 24 horas, esperando por um doador, pelo órgão, e o doador vivo recomeça esse mês de setembro. Certo. Você chamou uma atenção importante. Eu costumo dizer, e falo para os meus alunos e para todas as pessoas, eu acho que aqui mesmo, nós já falamos várias vezes, a questão da doação. A questão da doação. Você deu uma chamada de atenção agora, falando que mais de 50% a família nega. Isso é um absurdo, né? Só para teres uma ideia, eu acho que os meus amigos e toda a minha família já... Assim, se precisar, depois que eu morrer, pode doar
tudo. A única coisa em mim que ainda não está legal é a coluna, mas o resto pode doar tudo, né? Pode doar tudo que para nós, e aqui no Brasil, nós, a maioria de nós, acredita em Deus, acredita na alma, no espírito, e talvez o ato mais nobre da vida seja a doação no final, né? Eu costumo dizer que talvez para algumas pessoas o ato mais nobre da vida é você doar, você salvar, porque você sabe que quem doa não vai salvar uma pessoa, vai doar para vários. Vai doar o fígado, vai doar o coração, vai doar o olho, vai doar os ossos, vai doar o rim. E uma outra coisa importante que as pessoas deveriam saber é que a cirurgia de transplante renal não é uma cirurgia complexa. É uma cirurgia tem que ser feita pelo pessoal que faz parte do grupo, mas não é uma cirurgia complexa, daquelas muito difíceis, que vai demorar 10, 12, 14 horas. Não é tudo isso, né? É uma cirurgia que, para o grupo que faz, chega a ser até simples. É igual transplante de coração. Eu lembro que... Não, transplante de coração... Eu morava em São Paulo, quando eles foram reativados, e eu lembro de um cirurgião conversando comigo no café da frente da Escola Paulista, dizendo: puxa, uma cirurgia mais simples que as pontes de safena, o transplante de coração, porque é uma cirurgia, segundo ele, de pontos grandes, né? E é fantástico, se você coloca outro coração e tudo volta a funcionar. Não é uma cirurgia complexa, não são complexos os transplantes. Então, eu acho que eu estou até demorando um pouquinho mais, porque eu acho que essa chamada de atenção é super importante. Porque eu acho que todos os meus amigos pessoais, todos já são doadores. Porque um dia nós já conversamos sobre isso. Eu acho que todo mundo que eu conheço, que convive comigo, tanto como médico, como na vida privada, pessoal, todos os meus amigos e meus familiares são doadores. Porque eu sempre digo, quando a gente morre, o espírito, a alma, vai para onde tem que ir. E o corpo, daqui a 3 dias, não serve para mais nada, né? Não serve para nada mais. Então, pelo amor de Deus, o ato nobre é a doação. E agora eu queria te falar, perguntar de novo, a doação não, o transplante está hoje em estado de normalização, pós-pandemia. É isso, né? Após a pandemia, a gente já iniciamos as atividades. Uhum. A doação já corre de falecidos. Quando aparece o potencial doador, a SET nos informa, e a programação de doador vivo inicia-se agora em setembro. Reinicia-se, né? E outra coisa importante é informar as pessoas que com um rim só a gente vive muito bem, não é? Tem uma vida praticamente normal, né? Já vai para 2 pacientes, né? Uhum. Então, um doador, são 2 rins, então são 2 pacientes que a gente tira o tratamento de hemodiálise, dá uma qualidade de vida melhor, porque o transplante é considerado tratamento do paciente renal crônico. Então, fantástico. Olha, você doa o corpo do indivíduo que morreu e vai salvar 2 pessoas, porque vai um rim para cada um. E para o doador vivo, que doa um rim para um parente, para um irmão, para um parente, para alguém que tem... Está faltando a palavra. Tem consanguinidade que pode doar. Essa pessoa que vai doar vive muito bem com um rim só. Todo mundo... É só perguntar para quem tem tumor de rim, câncer, que teve que tirar um rim, e vive muito bem com outro normalmente. Isso é importante que todos saibam. Concorda? Então, eu queria... Sim, sim. E assim, o vivo, ele passa por um certo rastreio, né? Então, depois que está o rastreio tudo bem, é que a gente é liberado para ser doador. Então, tem essa preocupação, né? Não é simples doar, tem uma preparação. Certo. Né? Então, depois disso é que ele é liberado para ser doador. Perfeito. Salomé, eu queria que você fizesse as suas considerações finais
sobre transplante de coração e sobre a tua atividade. Bom, desde doação de órgãos, né, a gente mensagem para a população sobre a importância de doar. A gente sabe que é num momento muito difícil essa da perda de um ente querido, mas é este grande momento que devemos dar, do momento também de gratidão, e que o seu ente passa a viver um pedacinho dele em uma outra pessoa, levando ao benefício de uma qualidade de vida muito melhor para um outro indivíduo. Então, a todos que se manifestem, né, para a família, que a família que vai precisar realmente autorizar a oportunidade de que você aceita e quer ser doador de órgãos, se caso acontecer algo com você. Ok. Super obrigado. E um pequeno detalhe, Salomé. Nos últimos programas, a gente tem dedicado o programa a alguém, que pode ser um mestre, um paciente, familiar, uma instituição. Isso fica a teu critério. Então, vamos dedicar o programa a quem? Bom, primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, que você me fez, por essa oportunidade. Muito obrigada. E esse momento, esse ano que nós estamos passando e toda a mudança de vida que a gente teve, eu tenho para muitas pessoas. Não tenho uma pessoa especial. Primeiro, meus pais, que entenderam o meu afastamento, meu distanciamento maior esse ano. A minha família, que tem sido compreensiva, como eu lhe falei, a minha especialidade foi muito requisitada, então eu tenho trabalhado mais do que antes. E tenho tido muita ausência, né? Inclusive, mesmo em casa, a gente se fica ausente pelo cansaço. E dedico também a duas pessoas especiais que, infelizmente, nos deixou nesse período da pandemia, que foi o Dr. Jordão, né, um dos precursores do transplante renal no Hospital Filonhola, e o Dr. Aloysio Fonseca, que foi meu professor e foi meu colega também de equipe de transplante. Certo. É isso mesmo. O Aloysio cuidou de praticamente de todos os meus pacientes e meus parentes. Foi uma perda. Um dia a gente ainda vai fazer um programa só sobre o Aloysio. E é isso. Eu fico... esse ano ele veio no meu programa, este ano ele veio. Eu fiquei muito mal. Mas é isso. Super obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Em breve você volta para continuar falando disso. Essa atenção ao transplante é muito grande. Eu acho que a gente tem que chamar muita atenção da população. É isso. Super obrigado, Salomé. Obrigado mesmo. E, pessoal, o nosso tempo acabou. Então, uma semana iluminada para todos. Domingo que vem, no mesmo horário aqui. Um abraço a todos. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.